Olá, muito boa noite para todo mundo. Na aliança selada entre os cascos da boiada e o chão dessa estrada e na confiança de contar com a amizade e a ajuda dos companheiros e companheiras espalhados por essa imensidão do sertão brasileiro para enfrentar as dificuldades da jornada, é com grande alegria que a comitiva do Terra Viva DBO na TV se apresenta mais uma vez ao povo desta freguesia, reunido nesse salão, para começar mais uma função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Em qualquer atividade, a curiosidade é a mãe das novas descobertas. E sendo muito certa essa filosofia, nesta nossa lida faladeira de todo dia, a gente deixa sempre a porteira do noticiário aberta para o amigo pecuarista participar e perguntar o que for necessário diretamente para um especialista. E conforme é o nosso procedimento costumeiro, sendo o dia de quinta-feira, este pedaço do programa está reservado para prosear e adquirir conhecimento a respeito de como tirar o melhor rendimento do gado na reprodução, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta escolhida para ser respondida no programa de hoje foi mandada pelo nosso companheiro fazendeiro, Tiago Bento, lá do Mato Grosso. Ele conta que tem vacas puras da raça Nelore e também fêmeas F1 de Angus e está querendo saber qual touro é melhor usar nelas, escolhendo aí entre Brahman, Guzerá e Tabapuã, né? Isso para tirar bezerros pesados e de boa qualidade. Pois então, estando anunciada a questão, a gente se junta com todo mundo para escutar o que é que o Zadra tem para falar. Olá, Tiago. Bem, a gente pode dividir a sua pergunta em dois. Primeiramente, utilizar o zebu sobre zebu para a reposição de suas matrizes zebuínas. As três raças vão gerar heterose sobre a sua Nelore, Guzerá, Brahman ou Tabapuã. Quando a gente faz todas essas raças cruzadas com Nelore, fazem fêmeas espetaculares. O Guzonel é uma raça, se eu posso dizer raça, né? É um biotipo excelente. A gente tem o Brahmanel, que é muito bom, muito forte, fêmeas corudas, com boa ossatura e com teto corrigido do Nelore. O Tabapuã também, muito couro e leite, habilidade materna, com o teto corrigido do Nelore. Então, essas três raças com o Nelore se complementam demais para você fazer a sua reposição de matrizes brancas. Você estará gerando uma pequena heterose ou vigor híbrido, porque são raças diferentes, o que por si só melhora características reprodutivas e também de saúde. E elas se complementam também nos seus atributos. Como eu falei, o Nelore tem um ótimo rendimento de carcaça, tem um teto de menor porte e o Guzerá, Brahman ou Tabapuã, por vezes tem tetos maiores, o que o Nelore corrige. Essas raças, elas dão mais velocidade de crescimento ao Nelore, então elas se complementam muito bem. Então você estará fazendo reposição de matrizes excepcionais. Agora, a continuidade do cruzamento para se fazer machos pesados e fêmeas de boa qualidade também, poderia ser você continuar com Angus. No terço final ou na metade final da estação de monta, você inseminaria com Angus suas fêmeas que não emprenharem com zebuíno. Você traz aí uma gestação mais próxima, mais curta, e você faz animais que compensam o peso menor dos animais nascidos mais tardiamente na fazenda. Então você usaria Angus ou outro europeu sobre as suas Nelore. Quando você fala em usar essas três raças sobre as suas novilhas meio sangue Angus, tome cuidado. Todo zebuíno usado sobre uma fêmea meio sangue, ele gera uma gestação mais comprida, de 11 a 12 dias. E aí esse animal cresce muito no final da gestação, esse feto, nascendo animais pesados, com 40 quilos. E por vezes a novilhinha meio sangue Angus Nelore, que será uma primípara, não consegue parir essas fêmeas. Eu recomendo que você use um taurino adaptado, como Bonsmara, Caracu ou Senepol, nas suas meio sangue, ou mesmo bimestiços. Aí você gera uma heterose e não tem problema de parto, mas o ideal é você usar uma raça diferente para você gerar heterose, ou seja, uns taurinos adaptados, ok? Então dividimos em dois. Primeiro, a reposição de matriz
e fazer F1 e depois sobre F1. Se você quiser usar um zebu sobre F1, recomendo que você use o Nelore Parto Fácil, que tenha DEPs negativas para peso ao nascimento, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Tiago. Um abraço a todos e vamos para o campo. Com a comitiva chegada nesta guarda lindeira da estrada, a hora é recomendada para fazer a nossa primeira parada, que vai ser ligeira e não vai demorar nada para a gente voltar. Aguarde. Por esse mundão do sertão brasileiro, ainda tem companheiro fazendeiro trabalhando com cria que gasta um caminhão de dinheiro para comprar touro e material genético de qualidade testada e comprovada e usa as mais modernas tecnologias no dia a dia da sua propriedade. Mas assim mesmo acaba não conseguindo tirar o melhor resultado do seu gado na reprodução. Logicamente que são muitos os motivos que podem provocar esse tipo de situação, mas na maioria das vezes a solução é prestar mais atenção na saúde e na nutrição das vacas parideiras. Pois uma novidade que pode ajudar a aumentar a taxa de prenhez do plantel de criadeiras é o uso de suplementos à base de óleos essenciais na alimentação das matrizes. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente convidou o médico veterinário Cláudio Rodrigues, diretor técnico da Champion, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Anápolis, no interior de Goiás. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso rancho eletrônico e internetico e fique perfeitamente à vontade, porque a casa aqui é sua, viu? Maravilha, Sidney. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite para você e para todos os amigos pecuaristas e produtores de todo o Brasil. É um prazer estar aqui. É nosso. Ô, Cláudio, falando assim no geral, né? Quais são os principais motivos que podem fazer a vaca não emprenhar? Olha, Sidney, como você muito bem falou no início aí da tua abertura, são vários os motivos que podem interferir na fertilidade das vacas parideiras, né? Um deles é a questão da saúde e da nutrição dessas vacas. Se elas não estiverem num bom estado de score corporal, dificilmente elas vão ciclar da maneira correta, vão ovular da maneira correta. Outro ponto que interfere bastante é a homeostase. O que é a homeostase? Basicamente é uma palavra bonita, né, para a gente falar do equilíbrio hormonal dessa vaca. Se ela tiver numa condição de estresse térmico, se ela tiver numa condição de estresse nutricional, ela pode vir a apresentar um nível de estresse que causa uma oxidação natural do seu aparelho reprodutivo, principalmente estamos falando aí da ovulogênese, né, da produção de óvulos que venham a ser fecundados por espermatozoides. Tudo isso pode afetar e muito a condição reprodutiva dessa vaca. Outro ponto são as reabsorções embrionárias que acontecem até o 16º dia, depois da cobertura ou depois da inseminação. Esse processo, 40% das vezes, ele está ligado também ao estresse térmico, certo? Ou ao desequilíbrio hormonal, ao equilíbrio dessa vaca parideira. Se ela tiver em desequilíbrio, às vezes emprenhou, mas 2 semanas depois ela absorve esse embrião e aí nós não vamos ter um bezerro no chão depois de 9 meses. Quer dizer, é muita coisa mesmo, né? Agora, ô Cláudio, que novidade é essa de usar óleos essenciais na alimentação da vacada parideira? Olha, Sidney, uma excelente pergunta. Nós já temos aí na literatura mundial e mesmo no Brasil, né, várias pesquisas e estudos que concorrem e comprovam, né, que óleos essenciais podem ajudar nesse equilíbrio hormonal, diminuindo esse estresse oxidativo natural, tá certo? Isso já é comprovado, nós temos algumas centenas de trabalhos que já comprovam isso. Agora, o que nós fizemos, juntamente com a biorreprodução e com o Nelore Qualitas, foi mais a fundo. Durante 4 anos, nós fomos atrás de um blend de óleos essenciais e de uma concentração ideal desse blend que ele atua nas 2 pontas, não só trazendo um equilíbrio hormonal, diminuindo os estresses oxidativos do aparelho reprodutivo. Nós fomos mais fundo. Esse blend
que nós construímos ao longo de 4 anos, ele comprovadamente vai atuar na qualidade da membrana do óvulo que é produzido, aumentando as taxas de fertilidade. Agora, para quem ainda não está acostumado aí com esses termos, né? O que são os óleos essenciais, Cláudio? E onde é que a gente encontra isso na natureza? Na verdade, esses óleos eles estão na natureza em todos os lugares, né? Onde às vezes a gente menos imagina. Eles são exatamente isso, eles são extratos oleaginosos advindos de plantas e frutos que estão na natureza. Então, por exemplo, a canela, o extrato de canela, ela dá um óleo essencial que a gente chama de cinamaldeído, ou o óleo de canela. O orégano, por exemplo, ele dá um outro óleo, o extrato dele, a gente retira um óleo que a gente chama de carvacrol, e comumente chamado aí no nosso linguajar comum de óleo de orégano. E por aí vai. Aí vai, né? Agora, como é que foi feita essa pesquisa aí que você falou para comprovar a serventia desses óleos essenciais para aumentar a taxa de prenhez do rebanho? Olha, primeiramente a gente começou com pesquisas in vitro, né? Pesquisas in vitro com o laboratório Bio, que é de propriedade do Dr. Maurício Peixer. Para você ter uma ideia, o Dr. Maurício ele teve no grupo lá na França que fez a primeira clonagem do mundo, que foi da ovelha Dolly. E depois ele repetiu esse processo aqui no Brasil. Então, o primeiro processo de clonagem do Brasil foi conduzido pelo Dr. Maurício Peixer, que é o proprietário lá da Bioreprodução. Então, são 25, quase 30 anos de experiência em reprodução animal. E nesses 4 anos, ele conduziu pesquisas, milhares de placas de Petri para a gente desenvolver e atestar a qualidade desse blend de óleos agindo na qualidade da membrana. Depois, uma vez encontrada a concentração ideal e os óleos ideais para formar esse blend, a gente passou para pesquisas de campo. Tá? Então, nós tivemos várias pesquisas de campo. A primeira delas, num conjunto entre Bioreprodução e o Nelore Qualitas, do Leonardo Nishimoto, né? São 30 anos de seleção na raça Nelore. Nós testamos o produto em 333 matrizes a campo e o resultado foi simplesmente fantástico. Depois disso... Qual foi o resultado, Cláudio? Olha só, os primeiros resultados que a gente conseguiu em 5 fazendas, né? Essas 333 matrizes estavam em 5 fazendas diferentes, nós tivemos resultados. Por exemplo, teste controle, que era sem o produto, primeira inseminação artificial com tempo fixo, 30%. Com o produto, 46%. Né? Nós tivemos lotes que controle, 46%, tratamento com o produto, 61%. Então, 15 a 16 pontos percentuais de um lote para outro. Agora, o que é importante salientar, né, o Sidney, é que quando a gente fala de uma melhoria de 30 para 46, são 16 pontos percentuais. Mas 16 pontos percentuais sobre 30% é uma melhoria de 50% de um lote para outro. Agora, só para a gente, então, arrematar a prosa, Cláudio, esses óleos essenciais, eles podem ser dados para as vacas em qualquer época, em qualquer condição? Olha, pode ser dado em qualquer época, em qualquer condição, e isso vai depender do período reprodutivo e do planejamento estratégico da reprodução da fazenda. Se você trabalha com touro, monta natural o ano inteiro, o produto pode ser dado o ano inteiro. Ele é orgânico, natural, não tem nenhum efeito deletério ou colateral para os animais, tá? Ele pode ser usado normalmente o ano inteiro. Para quem trabalha com IATF, nas fazendas de gado de corte maiores, por exemplo, a gente sabe que tem uma estação de monta que é concentrada no período das chuvas. Então, a gente sempre recomenda o uso do produto de 45 a 60 dias antes dessa vaca entrar em reprodução e continuar até o nascimento do bezerro. Bom. Ô, Cláudio, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu? Quando tiver mais novidade,
liga aí para a gente prosear mais um pouquinho. Abraço para você, abraço para toda a turma aí da Champion e para toda a turma que participou desse projeto aí, muito interessante. E até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, Sidney. Somos parceiros desde 2007, juntos, promovendo a evolução da pecuária nacional, o que nos deixa muito felizes. Um abraço, até a próxima, com certeza, meu amigo. Até. E veja a seguir, a nossa Praça Boiadeira está de novo padecendo de febre paradeira porque o trabalhador brasileiro já gastou a primeira metade do 13º. Mas ainda tem a segunda parte para chegar e agora não demora mais quase nada para o consumo voltar a aumentar. O Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado aqui, faltando agora só mais algumas horas para fechar a metade abrideira do derradeiro mês deste ano presente de 2023, a nossa Praça Boiadeira está outra vez padecendo de febre paradeira no país inteiro. Logicamente que a situação está sendo motivo de surpresa para muita gente, porque até agora há pouco o carretão estava embicado com firmeza e fortaleza na subida do estradão. E, pelo menos aparentemente, ninguém estava vendo no mercado pecuário nenhuma indicação de que o vento poderia mudar de direção. Mas a amiga pecuarista que está aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação, pode ficar descansada, viu? Porque o risco de uma nova derriçada da cotação está afastado. E, simplificando a explicação, o caso que está sendo passado é que o mercado pecuário está só se ajeitando no calendário. Conforme a da sabedência geral de todo mundo, normalmente o que acontece é que, do dia 16 em diante, com o dinheiro do salário chegando ao fim, o trabalhador brasileiro passa a sofrer de inapetência de carne. E aí a preferência do povo volta a ser, de novo, por arroz e feijão com ovo, né? A questão é que em dezembro é tudo diferente, por conta dos dinheiros a mais aos quais os empregados regularmente registrados têm direito, como premiações especiais e principalmente o 13º ordenado, que é pago em duas metades, sendo que a primeira já saiu no final de novembro. E a segunda o vivente vai receber até o próximo dia 20, que aliás é logo ali na frente, né? Isso sem contar a contratação de funcionários temporários e, especialmente agora, neste ano presente, a melhora da economia, com a queda do desemprego e a redução da inflação. Ao mesmo tempo, a fartura na produção de carne foi de grande serventia para baixar o preço da mercadoria para a alegria do açougueiro, que recebeu com festa a volta da sua freguesia. Mas repare o companheiro fazendeiro que o comprador de boiada, sendo profundo conhecedor dos enleios e devorteios do comércio boiadeiro, sabia que isso aconteceria desta maneira e, nestes dias derradeiros, tratou de arrumar jeito de esticar a programação de serviço da indústria e reforçar o estoque na câmara fria, o que foi feito mesmo com o sujeito tendo sido obrigado a aumentar a cotação. Com esta providência tomada, o dono do frigorífico agora conseguiu diminuir a sua dependência da boa vontade do pecuarista para fazer o fornecimento. E está podendo regular a compra de boiada terminada, o que vai fazer o preço demorar mais um pouco para pegar outra vez um trieiro autista. De qualquer maneira, a previsão dos especialistas é de que, a partir já da semana que vem, o movimento deve ter um novo aumento. E no Brasil inteiro, o consumidor já vai acender o braseiro, porque este ano a comemoração natalina vai ser com carne bovina na churrasqueira. Pois então, juntando tudo isso que foi falado e passando na peneira, o resultado foi que, nesta quinta-feira, a única figura de gente presente na Praça da Matriz era a estátua do bispo na frente da igreja. E no Bar dos Boiadeiros, o café chegou a esfriar e sobrar no bule porque ninguém quis tomar. E no balanço do dia da Scott Consultoria, só uma única das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro apresentou mudança nas cotações. Foi Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde o boi caiu para R$ 210 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Quando o trovão roncou no espigão, eu tirei o chapéu e levantei a mão para o céu, mas não adiantou. No terreirão cimentado até formou uma ou outra poça, mas na roça mesmo, que é onde precisava mais, o que choveu foi pouco e só umedeceu o chão. Molhou assim, meio por cima, mas não encharcou. A água que eu vi foi só no meu olhar, que ficou marejado de tristeza, sem poder entender o procedimento da natureza com tamanha judiação e padecimento para o povo aqui do meu sertão. A gente começou a recitar aqui no fechamento do programa estas prosinhas rimadas, escritas por mim mesmo,
tendo por inspiração a vida e a lida do povo do sertão, só com a intenção de valorizar a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, legítima e sem imitação das modas estrangeiras. Mas aí a turma foi gostando e pedindo mais, até que o jeito foi ajuntar tudo e publicar na minha série Versinhos de Caipira, que hoje já tem 4 livros diferentes, muito bem ilustrados, cada um com mais de 200 trovinhas, sem ter nenhuma repetida. E os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que ficaram querendo saber como proceder para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para o meu telefone pessoal e falar diretamente comigo, no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook. E levando no coração a alegria deste dia passado nesta freguesia, a comitiva agradece a atenção que a nós foi dispensada e pede licença para fazer a retirada. E nessa hora da partida já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.